Então, se tu entender o que é uma raiz quadrada, já ajuda muito já. Uhum. Então, pelo que eu vi, você entendeu. Muito bem. Agora, claro, existem operações com raízes, outras coisas aqui, que é o que tu vai ter que resolver, por exemplo, nesse caso. E aí, tu tentou fazer essa continha? Hum, Chegou a tentar fazê-la? não. Não? Ai, ai, ai. Tu acha que é difícil, né? Bem, eu vou te dizer que não é tão difícil não, só que tu tem que saber o que tu deve fazer, né? O que tu deve fazer aqui é o chuveirinho. Lembra do chuveirinho? Mais ou menos. Chuveirinho é essa multiplicação. Aqui em Portugal, agora eu posso falar aqui em Portugal porque eu estou em Portugal também. Sim. Aqui em Portugal eles chamam de propriedade distributiva. Então é distributiva. Provavelmente o professor chamou assim. Então, como o raiz de 5 está fora, ele vai multiplicar quem está dentro. Então, ele começa multiplicando o próprio raiz de 5. Então vai ficar raiz de 5 vezes raiz de 5. E agora, o raiz de 5 multiplica o menos 3. Então a gente deixa assim, ó, menos 3 vezes raiz de 5. Ok? E agora, de alguma forma, você tem que resolver essa conta. Desse jeito aí, você saberia terminar a conta? Não. Tá bom. Bem, aqui a gente tem, nessa parte vermelha, né, raiz de 5 vezes raiz de 5. Tem várias formas de tu pensar o que a gente vai fazer aqui. Mas eu vou te mostrar a forma que eu acho mais legal. Quando a gente tem raiz nos dois, nós podemos fazer a raiz, a multiplicação dos dois, né? Eles estão multiplicados. Quando eles estão multiplicados, você pode fazer isso, tá? Você pode Uhum. juntar dentro da raiz a multiplicação deles. Belezinha? Sim. E aqui não tem muito o que fazer, tá bom? Já tá, vamos dizer assim, da forma mais simplificada possível essa parte verde. Daí o que, que vai rolar aqui? Olha só, 5 vezes 5, eu acho que tu concorda comigo que pode ser escrito como 5 ao quadrado, ou 25, Sim. né? Faz. Beleza, qual que é a raiz quadrada de 25? 5. 5, justamente porque 5 vezes 5 é 25, né? A raiz quadrada te pergunta, multiplicado por ele mesmo, dá o que tá dentro da raiz. Mas outra forma de você escrever, que eu até tinha escrito ali, em vez de colocar o 25, colocar. É 5 ao quadrado. Boa, minha amiga, isso mesmo. Então, o que, que acontece? Existe uma regrinha que diz que quando nós temos a raiz e o quadrado, a gente pode cortar a luz. Vai Sim. dar 5 do mesmo jeito, beleza? 5 menos 3 raiz de 5. E aí, qual que é a raiz quadrada de 5? Qual o número multiplicado por ele mesmo dá 5? Você sabe me dizer? Não. Não, porque não tem. Não existe um número multiplicado por ele mesmo dá 5. Então tem vezes, né, Pietra, que tu tem que deixar desse jeito mesmo. Não tem o que fazer, tá? Uhum. Beleza. Então tá bom. Eu já fiz aqui uma, agora é tua vez, hein? Tu vai ter que fazer alguma coisa. Eu vou deixar aqui do ladinho, né? Uhum. Para você fazer uma. Que eu vou colocar aqui do ladinho. Então você percebe que tem que fazer essa multiplicaçãozinha primeiro. Deixa eu Uhum. mostrar aqui para você. Deixa eu pegar aqui. Só um segundinho. Nossa, essa aqui é maior, hein? Mas, novamente, tem que fazer o chuveirinho. Não, vamos fazer a 3.3. Eu achei ela mais interessante para você. Difícil. Vamos tentar começar aí, tá? Quando surgir as primeiras dúvidas, pode falar, mas dá uma tentadinha.
E aí, Pietra, minha amiga, conseguiu Não sei se algo? é certo, mas deu 1 - 2 ao quadrado? Não, a raiz de 2? Vamos ver. Se a gente fizer o chuveirinho, né? Deixa eu primeiro multiplicar aqui. Daí vai ficar raiz de 2 sobre 2. E aqui, o raiz de 2 sobre 2 multiplica o raiz de 2. Então, olha só. Vai ficar a raiz de 2 sobre 2 vezes o raiz de 2, ok? Uhum. Tu chegou a fazer tudo isso? Não. É, tinha que fazer o chuveirinho. E aí, como é que fica agora? Hum. Bem, note que aqui não tem o que fazer, tá? Sim. Não tem o que fazer. É igual a situação aqui do 3 vezes raiz de 5. Não tem o que fazer. Então Mas fica aqui dá pra fazer alguma coisa. 4. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 4. Raiz de 2 vezes raiz de 2 não fica 4, né? Fica Vai, 2. vai ficar 2, porque fica a raiz quadrada de 4, né? Uhum. Legal. Aí, então, no fim das contas, né, minha amiga? Vai ficar a raiz de 2 sobre 2 menos 2. Essa é a resposta final, né? Uhum. Tá bom. Essas contas, elas são assim. As respostas dão números feios mesmo. Não tem muito o que fazer, tá? Sim. Só aceita e, tipo, não fica assim pensando coisas aleatórias, né? Mas eu tenho que fazer não sei o que com aquela raiz ali do 2. Tem raízes que elas não têm resposta, né? Raízes de números primos não tem resposta. Até raízes de números normais não tem. Só existe alguns números em que a raiz quadrada é perfeita, né? E tu pode pensar na tabuada para descobrir quais são. Tu sabe as tabuadas de cor já, Pietra? Sim. Sério? Quantos anos tu tem? Tenho 13. Já sabe a tabuada? Legal. É que eu tenho um aluno de 17 que não sabe. Legal, parabéns. Bem, então se tu pensar na tabuada, sempre tem aqueles números que são multiplicações de números iguais. Por exemplo, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, né? Sim. Esses números que eu acabei de falar, eles têm raízes perfeitas. Eles são chamados quadrados perfeitos, esses números. Então, por exemplo, 4, 9, 16, 25, 36, 49, Uhum. 64, certo? 81. São todos números aí quadrados perfeitos. Tem também os maiores que 100, né? 121, próprio 100, 121, por aí vai. 144, tá bom? Então, esses números, só esses vão ter raízes quadradas perfeitas. Todos os outros vão ser meio zoadinhos, assim. Uhum. Tipo essas respostas, tá? Tá bom, minha amiga. Tá ótimo. Agora, vamos para um outro problema, tá? Quero que você tente fazer sozinha também. Dessa vez eu vou até tirar o que eu coloquei aqui para talvez não te confundir. Uh, vou pegar aqui, tá? Uhum. Ai, deu uma travadinha aqui. Só um segundo. Agora sim. Ah, essa aqui, né? Olha só. Ah, beleza? Então, aqui tu. Ó, eu vou fazer o seguinte, para facilitar a tua vida um pouco, eu vou tirar essa parte aqui, tá? Ó, tem que fazer só Tá. essa. Beleza? Vai ficar um pouquinho mais fácil.
Eu não tô conseguindo pensar, não sei como começa. É a mesma coisa dos outros, tá? Tem que fazer o chuveirinho. Ok? Ó, vou deixar aquela conta que eu acabei de fazer aqui do lado, tá? Vou fazer sozinho. É a raiz quadrada de 7? Raiz quadrada de 7, a resposta final? Não sei. Ah, não. Não dá. Tenta de novo. Menos 7? 1 - 7, quase. Ó, é que eu acho que tu tá viajando um pouco na multiplicação vermelha aqui. Porque tu vai Uhum. ter 1 vezes o 1 raiz de por Tá. raiz de 7. A gente sabe que 1 multiplicado por qualquer coisa é essa própria qualquer coisa. Ah, Então, sim. é 1 sobre raiz de 7, aqui não muda Sim. nada. Agora, no verde, o que vai acontecer? Tu vai ter raiz de 7. Quando a gente está multiplicando um número por uma fração, o número só multiplica a parte de cima. Então vai ficar a raiz de 7 dividido pela raiz de 7. Então a gente Sim. sabe que quando é igual em cima e embaixo, corta, né? Sim. Beleza. Então a resposta é 1 raiz de 7 menos 1. Beleza? Tá. A gente tem que conseguir fazer uma dessa, tá? Não tem como partir Sim. para a próxima parte sem tu conseguir fazer uma dessa sozinha. Deixa eu pegar aqui. Só me mandou. O problema é que as outras já estão com número de vírgula. Aí já fica mais difícil. Eu vou bolar uma da minha cabeça, daí você faz, tá? Tá. Tá bom. Então, raiz de 3 que multiplica 1 menos, ou melhor, 2 raiz de 3 menos raiz de 3. Ok? Novamente, você faz o chuveirinho igual ali em cima, tá?
A resposta é raiz de 3? Oi? É a raiz de 6? Raiz de 6? Não, 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 não. Erradinho. Tá confundindo as coisas de novo. Não fez o chuveirinho. Ó. Vamos fazer o chuveirinho. Aqui. Então vai ficar primeiro aqui, né? 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. É esse 2 vezes raiz de 3 vezes essa raiz de 3 aqui, entendeu? Essa é a primeira parte. A dúvida não, né? Aqui vai ficar menos raiz de 3 vezes raiz de 3. Eu só tô colocando a raiz de 3 multiplicando do lado, percebe? É, podemos pensar assim, ô Pedro, que essa aqui é a raiz de 3. Opa, ficou meio roxo demais aqui. Essa é a raiz de 3 roxa e ela tá, opa, ela tá aqui multiplicando e aqui também. Tá multiplicando os carinhas aqui. Verde. Ok? Entendeu o que eu fiz aqui para tu identificar quem é quem? Sim. Tá bom. Então o que acontece, minha amiga? Se tu olhar ali o que a gente acabou de fazer, né? 2 continua aqui fora. E aqui vai ficar, ó, como tem raiz de 13, raiz de 13 é a mesma raiz, fica 3 vezes 3 dentro. 3 vezes 3 não é 6, 3 vezes 3 é 9, tá? Sim. Isso. E aqui também vai ficar a raiz de 3 vezes 3. E aí, a partir daí tu conseguiria terminar a continha para mim? Acho que sim. Beleza, terminando me fala. Se a É resposta é 3 a quanto? Quanto tu resposta? falou que é a resposta? 3? 3. Ah, acho que sim, vamos ver. Ó, a raiz de 3 vezes 3 é a raiz de 3 ao quadrado, que é o próprio 3. Sim. E aqui vai ficar 3 também. Isso. Então vai ficar, na prática, 6 menos 3. Sim. 3, exatamente. Beleza? Então tá bom. Agora eu acho que a gente pode seguir para a próxima, apesar de que, né, você não conseguiu fazer sozinho. Mas tudo bem. Vamos fazer a próxima continha. Deixa eu ver aqui. Você, sua mãe. Beleza. Ó, vamos. Eu vou fazer uma, tu vai fazer outra, tá? Tá. Quanto quer que eu faça? A 4.2. É, só porque ela tem número mais feio, nada a ver. Porque ela é mais fácil, eu acho. Então o que acontece? Ó? Quando, novamente, igual ao problema anterior, quando a gente está multiplicando coisas dentro da raiz, a gente pode colocar elas junto numa raiz só. Então aqui vai ficar 0,01 vezes 3.600. Então essa conta aqui tu tem duas formas de fazer, tá? Ou você faz a continha estilo criança do primeira série, né? Que fazer esse negócio aqui. Né? Não estaria errado, tu chegaria na resposta certa. Uhum. Ou tu tem que lembrar o seguinte, quando tu está multiplicando por um número desse estilo aqui, que é 0,0001, né? Coisas assim, você tem que contar quantos números tem depois da vírgula para puxar a vírgula do outro número que tu está multiplicando. Então o que acontece? Tem dois números depois da vírgula, concorda comigo, Pedro? Concorda que tem dois numerozinhos depois da vírgula? Sim. Certo. Então significa que tu tem que puxar a vírgula desse aqui duas para a esquerda. Mas cadê a vírgula, professor? Não tem vírgula aqui. Mas se tivesse, ela estaria aqui, né? Uhum. Pronto. Então o que a gente vai fazer é, como tem dois números aqui, eu vou puxar a vírgula. Uma, duas vezes. Uhum. Então, na prática, essa conta aqui vai ficar a raiz de 36. Raiz quadrada de 36. Tá.
Ok? Dava para fazer desse jeito, se tu não gosta de ficar passando a vírgula? Dava, mas muita perda de tempo, né? Muita perda de tempo. Pronto. Então, tá aí. Qual que é a raiz quadrada de 36? 6. Isso, a resposta é 6. Beleza. Então, na prática, Petra, o que tu tem que fazer em todos os casos dessas questões 4? Tu tem que multiplicar quem está dentro da raiz. Okay? Uhum. Multiplica da forma que tu achar mais apropriado. Tá. Eu vou no banheiro rapidinho, tá? Uhum. Tá bom. E aí, moça, fez a conta? Fiz, acho que dá 3. Porque deu. Certo, isso mesmo. Resposta é 3. Muito bem. Isso aí. Vamos ver agora. Essa aqui parece mais difícil. Ou não, não sei. Acho que você já pegou o jeito. E aí, como é que resolve essa?
Não sei, mas acho que dá 6. 6? Quanto deu 27 vezes 12? Deu 324. 324. E daí tu fez a raiz quadrada de 324? Deu 18. Sério? Que legal, não sabia. Como é que tu fez essa raiz quadrada? Eu fiquei dividindo, multiplicando os números até dar 18, até dar 324. Eu não recomendaria você fazer isso, tá? Vou te ensinar uma Sim. outra forma, que é fatorando. Fatorando, tá? Uhum. Aí o negócio é o seguinte, ó. A gente já tem aqui que é 27, 12. Dá pra começar daí já a nossa vida. Porque o que tá dentro da raiz ali é 27, 12, né? Sim. Muito bem. E dá pra pensar rapidamente, né, que 27 é 3 vezes 9, não é mesmo? Uhum. Tu não concorda que 9 é 3 vezes 3? Então Sim. significa que 27 é 3 vezes 3 vezes 3, não é mesmo? Sim. Isso. E 12? O 12 é 3 vezes 4, né? Sim, 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. Então tem outro 3 aqui e vezes 4. Só que o 4, se tu pensar, é 2 vezes 2. Não é mesmo? Uhum. Isso. Quando a gente está fazendo uma conta como essa, a gente tem que, com raiz quadrada, né? E a gente tem uma fatoração, a gente chama isso aqui de fatoração. É a mesma coisa que se eu pegasse aqui o 300 e quanto que tu falou? Ah, mas não, 324. isso. Se eu pegasse 324 aqui e ficasse fazendo a divisãozinha, né, por 2, depois por 2 de novo, Sim. depois por 3, ia dar a mesma coisa, tá? Ia dar isso aqui. Eu só fiz de um jeito mais inteligente aqui, mais rápido. Uhum. Certo. Então agora o que a gente faz na situação? A gente, olha, observa os grupinhos de 2 em 2. Uhum. E a gente pode reparar que dá para escrever esse número aqui como 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Sim. Não é mesmo? Isso. E daí eu acho que o teu prof te ensinou que toda vez que tu tem um número ao quadrado dentro da raiz, ele sai para fora da raiz, né? Sim. Mas ele tem que estar multiplicando, que é o caso aqui, tá? Eles estão multiplicando o C. Então o 3 quadrado sai para fora, o outro 3 ao quadrado também sai para fora, e o outro 2 ao quadrado também sai para fora, e como saiu todo mundo para fora, não tem mais ninguém dentro da raiz. Então aqui vai ficar 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18. Então significa que essa raiz quadrada aqui é 18, tá bom? Uhum. Não. Que é a raiz de qualquer coisa lá que eu não lembro mais. Por que não é legal fazer o que tu fez, tá? Porque às vezes tu não vai chegar na resposta. Ou pode ser que ela demore muito. Né? Quanto Sim. tu teria que multiplicar se tu ficasse pegando, né, tentando encontrar um número maior que 1000? Demorar demais, né? Sim. Então o jeito é fatorar, tá bom? Quando tu vê um número Uhum. grande assim, tem que fatorar. Beleza. Então 18 dividido por 3 é 6. Muito bem, senhorita. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Tem umas contas com letra aqui. Não sei Uhum. se vale a pena misturar todo o assunto, mas temos que ver, né? Também, para tu poder dizer que viu de novo. E aí, como é que resolve essa continha? É pra fazer a A? Isso aí. Não, tu tem que me dizer primeiro. Tu sabe fazer? Ah, não. Ideia? Não. Essas últimas aulas eu tava viajando e aí eu faltei e não entendi nada quando eu voltei. Tadinha. Tá. Pra falar a verdade, eu também não tô entendendo o que ele tá pedindo aqui. Então. Viu? E eu não tava viajando. Tá, agora entendi, porque tá faltando a pergunta mesmo. Só o enunciado. Escreva na forma canônica. A forma canônica, assim, forma canônica. Escreva na forma canônica. Isso aí,
virou coisa da Igreja Católica, que tem cá. E o produto dos monômios dados, produto dos monômios, isso aí eu sei, tu tem que fazer a multiplicação. Então, por exemplo, na A, não sei o que quer dizer por forma canônica, mas eu acho que tem que fazer a multiplicação. Então, primeiro tem que fazer a multiplicação. Daí escrever talvez da forma mais simples possível. Menos 6 dividido por 7, A, Y. Multiplicar isso aí. E aí, sabe fazer essa multiplicação? Acho que não. Quando a gente está multiplicando coisas assim, com letras e números, a gente tem que deixar as coisas bem organizadas, tá? Sim. Então vamos colocar os números junto com os números e as letras junto com as letras. Número com número. Agora letra com letra. Esse y aqui está multiplicando aquele a y ao quadrado lá. Ok? Então olha só que legal, a gente pode cortar e cortar aqui, porque quando está igual em cima e embaixo, e é uma multiplicação, a gente pode cortar. E tem 6 e 3, né? A gente sabe que eles são divisíveis. Então, vai ficar 2 aqui. Porque 6 dividido por 3 dá 2. E a gente tem y se multiplicando. A gente já aprendeu, eu lembro que eu já te dei essa aula, que bases iguais somam-se os expoentes, lembra? Sim. Então vai ficar o 2 azul ali que sobrou. Y ao cubo vezes A. Essa é a forma mais simplificada. Vai ficar o cubo? Vai ficar o cubo, por quê? Porque esse Y aqui, apesar de não aparecer nada em cima, ele tem um 1 aqui. Ai, sim. Daí, como ele está multiplicando, a gente fala aqui lá no Brasil. A gente fala lá no Brasil que bases iguais somam seus expoentes. Então, tu está somando os expoentes aí, 1 mais 2 é 3. Tá bom? Beleza. E aí, minha amiga? Agora ele vai perguntar... indica o seu grau, coeficiente, parte literal. Grau, polinômio, tem a ver com as letrinhas, ok? Então, tu tem que meio que somar os graus. Somar mesmo, é somar os expoentes de todas as letras, para dizer qual é o grau do polinômio. Então, aqui tem 3 e aqui tem um 1, certo? Então, o grau desse polinômio vai ser a soma de todos esses expoentes, portanto, o grau é 4. Tá. Isso. Grau é uma característica de 4. O coeficiente é o número. O número que está na frente. É o 2. Que é o 2. Isso. E a parte literal é as letras. Y ao cubo vezes A. Ô Pietro, eu tô vendo que você tá com bastante dificuldade, tá? Uma aulinha assim não vai te salvar não, tá? Sim. A gente vai ter que fazer mais aulas. Quanto que vai ser a tua prova? Acho que é na quarta, não sei. Aí, ó. Tua mãe assim, ó, sempre me pega em cima da hora. Sim. Não tem como, cara. A gente tem que ter aula toda semana, senão não vai dar certo. Ainda mais que tu tem essa rotina de viajar, não é a primeira vez que tu dá essa desculpa aí pra mim. Você viaja bastante por quê? Por causa do balé. Pois é, ó. Então não tem como, né? Daí tu vai pegar pra estudar sozinha, tu não vai estar no mesmo ritmo dos teus alunos. E o pessoal aqui em Portugal, os professores não gostam de voltar às matérias, né? Eles não explicam as coisas anteriores. Não adianta. Tu tem que ter aula toda semana comigo. Sim. Beleza. Então eu vou falar pra tua mãe isso aí que eu falei pra você. Depois. Tá. Agora é a sua vez, tá? Eu fiz pra A, tu vai fazer pra B. Mas é a mesma coisa que eu, vai ter que multiplicar, tá meio ruim de ver, né? Mas deve estar com o livro por aí.
Eu acho que vai ficar 2y² vezes z ao quadrado. 2y ao quadrado. Vezes 2y ao quadrado. Tá. Bem, mas... Bem, 2 em cima, não é 2 embaixo, não? Porque tem 4 embaixo, né? Então... Quero dizer, tudo bem, tu corta o 3 e tu corta o 2 com o 4, mas na verdade o 2 sobra aqui embaixo, tá, Petra? Tá. Porque 4 é maior que o 2, né? Então o 2 Uhum. tem que sobrar embaixo, certo? Quando tu corta. Então tá, tirando esse erro, em vez de 2 é 1 meio. 1 meio vezes o quê? Qual é a parte literal mesmo? Y² vezes z ao quadrado. Tudo bem, menino, agora eu gostei. Y ao quadrado, z ao quadrado, isso aí. E aí, qual é o grau desse monômio? É 4. Show, isso aí. Qual que é o coeficiente? É 1/6. 1 meio, exatamente. É o número que tá ali. Se é uma fração. Fazer o quê? Uhum. E a parte literal? Y A parte literal. ao quadrado z ao quadrado. Vezes z ao quadrado. Legal, parabéns, gostei de ver. Vamos para a última, só para ver se tu pegou o jeito mesmo. Uhum. Quando eu tenho os dois números iguais, eu faço o quê? Depende da posição. Os dois números iguais em cima? Não. É porque. Porque tem 4 em cima e 4 embaixo, né? Sim. Então tu pode cortar, da mesma forma que eu cortei o 3 em cima e o 3 embaixo ali. Então depois fica só um. Isso. Fica menos 1 vezes b vezes y ao cubo. Menos? Não, né? Se tu tá multiplicando, menos com menos dá mais, tá? Ah, pois Começa é. aí. Sim. Os números se cortam, né? Tu pode deixar um na Sim. frente, mas a gente costuma não deixar. Então vai ter só as letras, né? Vai ficar b vezes y ao cubo. Ah, ok. Simplesmente tu pode representar dessa forma. Uhum. Estaria errado colocar um? Não, mas é feio. Tá. Y ao cubo. E aí? Qual é o grau disso aí? Grau é 3. Não, 4. 4, é isso aí.
qual é a parte de coeficiente? Qual é o coeficiente? 1, exatamente. Não é 0. Nossa, show. Dá pra ver que você manja as partes mais básicas, assim. Gostei. E a parte literal é qual? B vezes Y ao cubo. Vamos para um outro exercício. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho bastante coisa para essa tua prova, hein? Tu não fez nada dessas tarefas ainda? Não, porque a professora passou como tipo para estudar pro teste. É muita coisa, né? Sem falar as outras matérias que tu tem. Meu Deus, cara. Muito complicada a sua situação. Você mora em que cidade aqui no Portugal? Moro aqui no Porto. É Ah, legal. perto de Braga. Minha mulher trabalha aí. Ah, bem pertinho de Braga. Legal. E aí, aqui ele quer. Bem, ele quer descobrir quem que é essa interrogação para que a continha dê a respostinha que está ali. Ok? Sim. Então, para isso, tu tem que entender como é que se formam os monômios, né? Por exemplo, o negócio ali, tá, a resposta é 6a ao cubo. A ao cubo. Então, tá rolando uma soma ali do lado esquerdo. Então, quais os números tu tem que combinar para somados dar 6, né? É isso que você tem que pensar. Uhum. Beleza, dá uma pensada, eu não quero te dizer, né? Acho Pensada. que eu consigo fazer isso. Perfeito, faz aí. Fica menos 3 vezes a ao quadrado mais menos 3a. Eu vou escrever exatamente o que você falou, tá? Tá. Menos 3a ao quadrado mais Menos menos 3. 3. Ah, Não, se tu somar isso, não vai dar nada do que tá ali. É, por quê? Primeiro que menos 3 mais menos 3 dá menos 6. E aqui a gente tem mais 6, certo? Só que tu não pode somar coisas, Pietra, que tem potências diferentes. Tu não pode somar a quadrado com a. Somar ao quadrado com a é a mesma coisa que somar a área da tua casa com a tua altura. Não faz sentido nenhum. Porque uhum. está tratando de dimensões diferentes, ok? A área, a gente fala metro quadrado. E a tua altura, a gente fala metro. Então não dá para somar a área da tua casa com a tua altura. Não faz sentido. Não é mesmo? É por isso que não faz sentido somar coisas normais. A gente também não poderia somar, por exemplo, 3 ao quadrado mais 3. Não dá para fazer essa soma sem resolver o quadrado primeiro. Uhum. Então, cuidado, tá? Mas vou fazer essa aqui para tu entender a lógica. Só que em vez de escrever do jeito que ele colocou ali, em vez de interrogação, eu vou colocar a letra X, né? Porque é uma incógnita, então a gente chama de X. Em vez de interrogação é o X, tá bom? Então, menos 3x. Preciso saber quem é o X, né? Sim. Mais X igual a 6a ao cubo. Beleza? Então agora como é que eu vou ficar aqui? Ó? Menos 3x mais x, independente do que seja o x, vai ter que ser menos 2x, concorda comigo? Uhum. Digamos que fosse menos 3 reais mais R$ 1. Tu não ficaria com menos 2 reais? Sim. Pense em euro, então. Menos 3, qualquer coisa. Menos, em vez de x, escreve, pensa em banana aqui. Menos 3 banana mais uma banana. Tu vai ficar com uma dívida de 2 bananas? Sim. Certo. Então, em vez de bananas, eu usei a letra x. Agora, tu tem que encontrar quem é o valor do x. O problema está pedindo isso. Lembrando que o x aqui é o que está no lugar da interrogação. Beleza. Então, agora, eu posso passar esse 2 para o outro lado e já encontrar quem é o x.
6A ao cubo dividido por menos 2. Então, a gente, quando faz uma divisão como essa, a gente pode simplesmente fazer a conta com os números. Daí, se tu pensar um pouquinho, tu vai ver que 6 dividido por menos 2 é menos 3. Então, por isso que a resposta à interrogação ali é o menos 3A ao cubo, tá bom? Uhum. Tá bom. Então é isso que tu tem que fazer, tá? Tipo, é um pouquinho mais elaborado do que as outras contas, né? Que a gente estava fazendo até agora. Mas continua sendo o começo aí da tua lista de exercício, né? Vai ter coisa bem mais difícil, tá? Sim. Então tá. Então faz o que eu fiz. Chama de X, se bem que ali tem a letra X, né? Então chama de outra letra. Sem interrogação de Z, nesse caso aqui, você não vai confundir tudo, tá? E daí tu isola o Z para descobrir quem é ele, para que isso aí seja uma igualdade, tá bom? Faz que nem eu fiz. Tá. Essa fica 1/5 x Vezes Z, né? É você trocar de letra, né? Se tu usar o X, tu vai se confundir. Já tem X lá do outro lado, entendeu? Tu não pode chamar de X de novo. Não. Lá do outro lado da conta tem a letra X, certo? Sim. Então, por isso que eu falei que não era pra tu chamar de X essa interrogação, era pra tu chamar de Z. Mas a Z fica 1/5 vezes x? Não, filha. Isso aqui é Z, ó. Aqui é Z e aqui é Z. Então vai ficar 1/5 vezes Z. Uhum. 1/5 vezes Z mais 2/5 vezes Z y. Mais 2/5 vezes Z. Não. Aqui tu tem 1/5 de Z mais Z. Tu tem que primeiro fazer essa soma aqui. Quanto é 1/5 mais 1, né? É isso que você tem que fazer. Lembrar que aqui na frente tem um número 1. Aqui na frente tem um número 1, Z, né? Sim. Tu sabe somar 1/5 com 1, tu sabe fazer soma de fração, né? 1/5 dá 2/5. Não, definitivamente não. 1/5, tem que pensar que 1/5 é... Pega uma pizza e corta em 5 pedaços e pega um dos pedaços. Isso é 1/5, ok? Pegou 1/5 da pizza. Beleza. Só que agora tu tá somando esse 1/5 com uma pizza inteira. Porque aqui tu tem um inteiro, não é 1/5. Aqui é um inteiro, certo? É um Z inteiro. Aqui é 1/5 de um Z. Não é 1/5 de uma pizza, mas uma pizza inteira. Então com quantos pedaços tu fica? Bem, tu vai ficar com 1/5, que é aquele primeiro pedaço lá. Um pedaço de uma pizza cortada em 5. Mais outra pizza inteira. E se tu parar pra pensar, são 5 pedaços de uma pizza cortada em 5, certo? Então, 1/5 mais 1 é 6/5, tá? Sim. Portanto, ali na frente, quando somar os Z's, ou seja, tu tá somando os pedaços de pizza, tu vai ficar com 6 sobre 5Z, tá bom?
bem, eu vou terminar a conta pra ti aqui, tá? Mas é pra tentar fazer sozinha depois, hein? A mesma conta. Pra treinar, tá bom, Pedro? Sim. Então vai ficar 6 quintos de Z, lembrando, eu tô chamando de Z, mas eu poderia chamar de, sei lá, estrelinha, coraçãozinho, tanto faz. Não podia chamar de X dessa vez. Já tem o X aqui. Tem que chamar de outra letra. Nós queremos encontrar quem é o Z. Agora, né? Nós podíamos chamar de outra coisa. Então, x quadrado, y. Então, quando eu quero encontrar o Z, porque o problema está pedindo justamente ali quem tem que ser o cara para que dê exatamente o que está lá do outro lado, né? Agora eu tenho que passar esse 6 quintos para o outro lado. Então, de forma de fazer isso, eu não tenho como te explicar em tão pouco tempo, mas basicamente eu posso cortar o 5 e passar esse 6 dividindo. Então vai ficar 3 sobre 6, x quadrado y. Ou seja, 3 sobre 6 é a mesma coisa que um meio, né? Dividir por cima, dividir por 3 em cima e embaixo. Pronto, então a gente encontrou que... O que a gente acabou de encontrar? A gente encontrou que para que o lado esquerdo fique igual a isso aqui, fique igual ao lado direito, né, fique igualzinho, é necessário que nesses lugarzinhos aqui, da equação, tem esse negócio aqui, meio x quadrado vezes y. Isso é a coisa mais trivial do mundo, tá? Então tem bastante coisa para relembrar. Coloca aqui, vai dar isso, beleza? Sim. Treinar bastante, tá, Pedro? Tá com bastante dúvidas aí que os professores vão considerar meio iniciais, assim, eles podem ficar meio chateados. Para que a gente possa fechar mais umas aulinhas, mas na próxima aula tenta trazer questões que tu tentou fazer e não conseguiu, tá? Senão vai ser meio ruim. Beleza, então tá bom. Tchau, tchau, tudo de bom pra ti, valeu!